Entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas vou seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que puro eu devo ser, sua bondade vai me salvar. Na lealdade vão me manter, melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o lar, vou marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o lar, vou marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Oi, oi! Bom dia! Bom dia, bom dia! Feliz dia de hoje para você! Muito bom! A lei de Deus é maravilhosa, meu amigo! Cristo salva você para viver protegido sobre a lei de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que incrível, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. Muito legal. A sua armadura é confiar. Nós estamos em uma série incrível sobre a lei de Deus. Texto-chave aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 12, você já sabe. Assim, né? Por consequente, a lei, amém? A lei de Deus é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Oremos. Querido amado Pai Celestial, Tu és maravilhoso, o Senhor nos criou para ser perfeitos. O Senhor nos criou para ter uma vida incrível, abundante. O seu projeto é maravilhoso e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela redenção. Agora, ó Pai, venha sobre nós o Espírito da verdade e nos mostre qual é o teu plano para nós. Como nos mantermos puros e incontaminados, para que não sejamos corrompidos. Então, ó Pai, fale com poder ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. É isso aí! Bem-vindo! Desbravador eu sou. Claro que aqui é uma homenagem aos desbravadores. É um grupo celeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm padrões de condutas incríveis, compromisso, né? Eles são muito, assim, dedicados. Parabéns a cada desbravador. Se você tem filhos, procure uma igreja adventista, coloque no clube, é incrível. Nós estamos seguindo uma estrutura dos 10 mandamentos nessa série. E a ideia é exaltar a lei, torná-la gloriosa. Você já sabe disso. Hoje, segundo momento aqui, vamos falar sobre saúde mental. Claro, saúde mental. É isso aí, é aí dentro da sua cabeça. E o mandamento de hoje é incrível, porque Êxodo capítulo 20, e nós vamos agora para o versículo 14.
Êxodo capítulo 20, versículo 14. Você já sabe qual é o 7º mandamento, né? É isso mesmo. Não adulterarás. Não cometa adultério. Não permita que o adultério aconteça. O adultério, você sabe que a gente tem, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um casal que foi comprometido um com o outro um dia, e de repente um deles fica insatisfeito, procura buscar, né? Ele vai atrás de satisfazer em outra pessoa. E aí ele se envolve com outra pessoa. Aí acontece o adultério. Aí é a base. Aqui está toda a filosofia, né? O adúltero é aquele que quebra uma aliança. O adúltero é aquele que simplesmente não se importa com o sentimento do outro. O adúltero é aquele que se permite corromper por um desejo, por uma vontade. Esse é o adúltero. O adultério é algo assim tão assim repulsivo que ele é lei em todo o planeta, assim como matar. Qualquer país que você for, qualquer pessoa que você conversar, você fazer uma entrevista com ela, você pergunta assim: você acha que adulterar é correto ou é errado? Todos, sem exceção, a não ser que seja alguém corrompido, né? Todos vão concordar que o adultério é errado. A lei de Deus é a lei da liberdade, porque o adúltero, ele escolhe se entregar em busca de algo que vai aprisioná-lo. E o remorso depois. Todo adúltero sente remorso. Todo adúltero se arrepende daquilo que ele fez. Parece que ele queria fazer, aí ele faz e depois ele se dá conta da desgraça que ele fez. Pastor, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a mente humana? O que isso tem a ver com saúde mental? Meu amigo, vem aqui comigo. E eu quero ampliar ainda mais essa lei de Deus incrível, a partir da iluminação do Espírito Santo. Porque o adultério, ele começa aí, começa na mente, começa com o pensamento. É aí que começam as desgraças. No dia que aconteceu o primeiro adultério, a primeira corrupção do planeta, você sabe, foi da criatura contra o seu Criador. Deus fez uma aliança com Adão e Eva. E nessa aliança estava muito simples. Você come de todas as árvores, mas daquela árvore ali, faz o seguinte: seja leal a mim, seja fiel a mim. Não se corrompa. Não se alimente dessa árvore específica, só essa especificamente. Só que aí a Eva, juntamente com o Adão, eles praticaram adultério contra Deus. O relacionamento entre Deus e o seu povo, na Bíblia, muitas vezes
assim, construído essa ideia, essa metáfora de um esposo com a sua esposa. É uma ilustração importante, porque Deus ele se coloca como o marido, como o esposo, e a igreja dele, o povo dele, como na posição da mulher, que deveria ser fiel, ao seu marido. E por que, pastor, alguém se corrompe? Porque ela foi enganada. E eu quero falar sobre o engano em relação à saúde mental. O engano é algo a ser estudado, irmão. Devíamos estudar mais sobre isso, sobre o processo do engano. Por quê? Porque o ato de adulterar, ele é só o fruto, é só o resultado, é só a ponta do iceberg. O adulterar, amigo, ele é só a consequência de toda uma estrutura que se inicia no engano, na falsidade. Sabe, nós precisamos entender isso aí, porque Deus, ele vem sobre você e ele se comunica com você. E é com a mente que nós nos comunicamos com Deus. É com a mente que a gente se corrompe. Tudo começa no pensamento. Nós somos assim, tem uma sequência. Nós somos pensamento, sentimento e comportamento. Pensamento, sentimento e ação. Essa é a sequência. Já está comprovado isso. Claro, Provérbios ele fala, assim como imagina na sua alma, assim ele é. Escreve essa sequência de palavras que eu te dei aqui, você vai achar qual é o texto de Provérbios. E olha que incrível, o pensamento. Como é que forma um pensamento, pastor? Ora, os pesquisadores da saúde mental, e eu gostaria assim de pegar assim muito conteúdo, enxugar e entregar aqui para você. Eu devo ter falado isso no outro momento, mas eu quero aplicar agora no processo do engano. Porque se você entender o processo do engano e se livrar do engano, para que o engano não chegue a você e você não seja enganado, impossível você adulterar. Claro! Então, vem aqui, meu amigo, porque todo mundo que peca, ele peca enganado. Pode ter certeza que eu estou falando isso para você. O pecado não origina em você de forma intrínseca. É o inimigo de Deus, ele é o originador do pecado. E todo pecado vem por causa da mentira. É por isso, meu querido, é por isso que, olha que coisa incrível, é por isso que o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. A mentira é a estrutura onde acontece o engano. Então, vem aqui, nós somos, primeiro, pensamento. Pastor, como é que se alimenta um pensamento? O pensamento, ele é alimentado do passado, do presente e do futuro. Você que está me ouvindo, vai participar do curso Transformar, já participou, você vai lembrar disso aqui. Nós também fazemos um curso incrível de 3 dias, uma imersão. É o curso Transformar, isso acontece aqui em Belém. E olha que coisa incrível, primeiro vem o pensamento, depois vem a emoção, o sentimento, e aí depois vem o comportamento. Quando acontece o sentimento, o pensamento, pastor, vamos lá, o pensamento vem do passado, do presente e do futuro. Do passado, nós podemos chamar de memória. Desde que você foi assim, ó, desde que o esperma entrou no óvulo,
Quando virou você agora começa a multiplicar. A partir daí, já tem uma memória existencial. Tudo o que aconteceu com você na gestação é uma memória que fica impressa no seu DNA. O processo da gestação, a sua infância de 0 a 7 anos de idade, de 7 a 14, 14 a 21. Esses 3 primeiros momentos da sua vida, de 7 e 7 anos, esses dados, essas informações, os fatos que aconteceu com você, as circunstâncias são registradas, avaliadas, classificadas e definidas no seu cérebro, na sua mente. De 0 a 7 anos de idade acontece a construção e a estruturação da sua identidade. Claro, de 7 a 14 é o estabelecimento, agora é a comprovação da sua identidade. De 14 a 21 é a realização do seu propósito. Se isso funcionar direitinho, você tem uma memória agradável. E aí o seu pensamento é alimentado por essa memória. Se eu pedir para você lembrar o dia mais importante da sua vida, o dia mais feliz da sua vida, pensa aí você traz isso para o seu pensamento e eu começo a fazer você processar isso com mais detalhe. E eu pergunto para você o que aconteceu. Aconteceu foi o dia do meu batismo. E aí no dia do meu batismo tinha tanta gente lá, meus parentes, foi assim, foi incrível. Você começa a manifestar uma emoção, você começa a ter sentimentos de alegria e você se comporta assim, você começa a sorrir, você começa a chorar. Esse é o processo de pensamento, sentimento e comportamento. O que mais, pastor, alimenta o pensamento presente? Por exemplo, agora, enquanto você me ouve, você está me observando. Então, o presente é para ser observado. E você pensa no presente, no processo de observação. Então, você observa isso, observa aquilo, a minha voz, a tonalidade, as palavras que saem, você vai observando. Eu vou dar uma dica para você se concentrar enquanto eu falo. Ei, faz o seguinte, repete na sua mente aquilo que eu falo aqui. Repetir o que eu estou repetindo, então repete de novo. Isso. E aí você vai manter-se no presente, no processo de observação. Então, o que é que impacta você no presente? Então, uma palavra saiu aqui, subiu no seu pensamento, foi algo interessante, ou foi algo triste, ou foi algo horripilante. Isso sobe no seu pensamento, você manifesta alguma emoção, você manifesta uma alegria, uma tristeza, ou não sei o que você manifesta, e você começa a sorrir ou baixar a cabeça de angústia. Pensamento, sentimento e comportamento. Agora você experimenta agora fazer uma viagem no futuro, que também alimenta o nosso pensamento. Agora o futuro é a imaginação. Então você olha para o futuro e você fala, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí você imagina algumas coisas. E aí, meu amigo, geralmente, naquilo que imagina na sua alma, geralmente acontece. Se você criar uma imagem fortíssima e aí você dar foco nessa imagem e buscar isso vai acontecer. Se vai. Na grande maioria das vezes acontece, porque Deus, Ele permite que você realize aquilo que você quer. Muito bem, pastor, eu já entendi. O que isso tem a ver com não adulterarás? O que isso tem a ver com saúde mental? Então, claro, vamos pensar no mais comum. Você que está casado, claro, não vou falar você, Deus me livre disso aí, né? Mas vamos pensar num camarada, no Virgulino. O Virgulino está casado, né?
primeiro ano de casado, incrível, entra no trabalho, e aí a mulher também trabalha, não tem filhos, e eles chegam à noite, e aí o final desse primeiro ano é uma loucura, correria, trabalha muito, não tá namorando direito, é ou não é? E aí o Virgulino, o Virgulino trabalha do lado de uma moça. E agora ele analisa o passado dele, e aí o pensamento vem, poxa, já estou uma semana sem fazer amor. Aí ele começa a olhar o corpo dessa menina, observação. E ele começa a fazer avaliações, observações. E aí ele olha o passado, não tá legal, tá insatisfeito. Olha pro presente, vê ali naquela pessoa algo que poderia satisfazer a necessidade dele. E ele começa a imaginar, vai para o futuro. E ele começa a imaginar-se com essa pessoa. E ele imagina isso, imagina aquilo. E às vezes essa pessoa, essa mulher, não sabe nada do que ele está pensando. E aí, depois que ele sai do passado, vê o presente, vai no futuro, ele volta para o presente e começa a tomar algumas atitudes. E aí ele olha para essa pessoa, dá um elogio. E aí vai, irmão, e aí vai. De repente os dois estão sozinhos. De repente ele marca um almoço lá com essa pessoa, uma janta, e de repente acontece o adultério. Pastor, como é que ele foi enganado? Foi enganado. Miserável foi enganado. Enganado pelo capeta, pelo demônio, pelo filho do inferno. Por quê? Porque se ele tivesse observado o passado, por que que ele não está satisfeito em relação ao passado? Ora, ele devia ter pensado, não, é porque minha esposa está trabalhando muito, mas a gente tem que dar um jeito. Acho que eu deveria trabalhar mais, eu vou deixar ela em casa, vamos ter algum acordo, vamos se encontrar mais, vamos dar um jeito para gente estar junto. Aí ele olha para o passado, coloca os princípios da palavra de Deus, ou seja, valoriza aquilo que Deus te deu. Claro, e aí ele já tinha estancado o problema aqui, ó, ao observar o passado, a buscar da memória. Por quê? Porque ele ia tomar decisões corretas no presente. E aí ele ia imaginar meios de resolver esse problema dentro de casa. Vocês estão entendendo? Então, qual é o engano? O engano é que o diabo fala, não dá certo, você precisa ser satisfeito. E ela não faz nada, ela não se esforça. Eu tô falando ele e ela porque é um homem falando, mas a mulher é a mesma coisa. Ah, mas eu não gosto mais dele. Gosta sim, gosta sim. Volta no passado e pensa como foi que vocês iniciaram o namoro? Olha para o texto bíblico e Deus diz para você, volta ao seu primeiro amor. E é possível, pastor? Claro que é possível. Não se engane. Gostos, emoções, sentimentos precisam ser alimentados a partir do pensamento. Isso é saúde mental, isso é assumir o controle da sua mente. Por quê? Porque depois que pratica o ato, você fala que coisa, olha o que eu fiz, eu sou miserável, eu sou imprestável. Aí o diabo engana você falando que você não está satisfeito, faz você praticar o ato e depois ele engana você dizendo que a culpa é tua. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Toda a culpa do pecado do planeta é culpa do diabo. É ele que fica mentindo para você. Primeiro ele mente para você que você não está satisfeito, que essa pessoa não te satisfaz. Depois ele mente para você que só aquela lá vai te satisfazer. Depois ele mente para você, depois que você praticou, de que a culpa foi tua, que você é um imprestável, que você não vale nada. E aí você se sente tão imprestável que você pensa o quê? É mesmo, eu sou imprestável. Por que eu sou imprestável? Aí você vai no passado, alimenta o pensamento no presente, alimenta o pensamento no futuro, que você é imprestável. E aí você se afasta. Você quem, pastor? Não é você que está me ouvindo, não. É o Virgulino. Estou falando com o Virgulino.
Ele se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta e aí se isola. Aí agora a esposa não sabe, né? E aí como é que fica, irmão? Como é que fica a situação? Ele vai ter que contar, mas não acredita. Se ele contar, vai perder a família, tem filhos. Gente, adultério acontece muito mais do que você imagina. Eu quero finalizar meus últimos 5 minutos lembrando você do mesmo processo que acontece o adultério com o Deus da noiva igreja, você com o marido, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o diabo olha para você e fala: não, você não está satisfeito assim com a igreja, você não está satisfeito, não está legal para você. E aí você começa a assistir um filme crente, começa a beber a largos goles o vinho da Babilônia. Você para de ler a palavra de Deus, para de ler um livro, para de ler o Espírito e Profecia, a lição da escola sabatina. E aí você se alimenta de filmes. Você começa a entrar em uma outra atmosfera. Isso vai sendo registrado na sua cabeça. E aí você perde a satisfação da presença de Deus. E aí acontece a quebra da aliança com Deus. Por quê? Porque aí você para, você se desconecta. Aí vem as demências mentais. Primeira demência mental é a crise de identidade. Você não sabe se você é filho de Deus ou é filho do capeta. Porque você quer ser filho de Deus, mas você se comporta como filho do capeta. Isso dá uma crise de ansiedade. O sentimento de culpa provoca a depressão. A depressão é uma doença mesmo. Claro, mas como toda doença, até a diarreia, toda doença tem causa e efeito. Por que é que você ficou com diarreia? Tem que saber a causa. Por que é que você ficou com depressão? Tem que saber a causa. Eu estou te dando a ideias da causa. Então, pastor, como é que começa o engano? Um dia Deus falou com um homem chamado Caim, lá em Gênesis. Por que você está irado, Caim? Por que você está estressado? Olha, o teu desejo será contra você mesmo, mas você deve dominá-lo. Procura lá no texto, você vai ver isso. Domina aqui. Acredita, Caim, que eu tenho tudo para te dar. Se você agir corretamente, conforme o meu plano, você vai estar satisfeito, feliz, abundante. Aí, meu amigo, você não vai procurar um outro desejo. Você não vai procurar satisfazer um desejo corrompido. Pastor, o que é adulterar? É a busca pela satisfação de um desejo corrompido. A busca pela ilusão. Claro, você tem que controlar o desejo aqui, no seu pensamento. Quando subir um pensamento do maligno, subir, eu quero dizer isso mesmo, que vem do inferno, sai do fundo do inferno e sobe. Quando sobe um pensamento do maligno, você busca a Bíblia. E aí, meu amigo, já tem aqui uma série, o que você pensar? Procure em playlist, você que está me acompanhando pelo YouTube. O que você deve pensar? Tá lá, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro. Poxa, eu não estou satisfeito com a minha esposa. Isso é verdade? Mentira, mentira, mentira. Eu estou satisfeito sim. Eu estou satisfeito. Poxa, eu não estou satisfeito com o meu relacionamento com Deus. Mentira, Deus me dá tudo o que eu quero. Corta. Se é mentira, você corta, meu amigo. Claro. Ah, mas é verdade. Aconteceu um fato, mas é verdade. Você pergunta, é respeitável? É o segundo filtro lá. Ah, não é respeitável. Então sai fora. Coloca um texto bíblico no lugar desse pensamento teu. Amigo, corta. Corta. Por quê? Porque o adultério, ele vem pela tentação. A tentação tem que ser cortada na raiz.
Tem 3 etapas da tentação. Quais são as 3 etapas da tentação? Primeira etapa é o desejo. O desejo vem por causa da falta, por causa da insatisfação. Quando falta alguma coisa, você deseja. Tem um homem aí, um filósofo, diz que isso é o amor eros. É o amor daquilo que falta. Você ama aquilo que você não tem. Aí é a desgraça. Essa é a primeira etapa, sente falta. Se você sente falta de alguma coisa, o que é que você faz? Se você sente falta de alguma coisa, o que é que você faz? Opa, será que realmente eu necessito disso? Isso é pensamento, né? Segunda etapa do pecado é o pico. Então você sente falta e aí acontece um processo de alimentação dessa falta. E aí você começa a pensar, começa a visualizar. Parece que tudo que tu vê é mulher pelada, homem, né? Parece que tá em todo lado. Eu tô sentindo essa falta, não tô satisfeito. Então, tudo que você bate o olho é isso. E aí, meu amigo, se você vê, agora falo para os homens, né? Respeito às mulheres. Agora, se você vê alguém que tá semi-nu, viu, 1 segundo, bateu o olho, passou, sumiu. Opa, não, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Corta aqui, irmão, na falta. Eu tô satisfeito, 100% satisfeito com o que Deus me deu. Pastor, eu sou jovem, eu não tenho esse problema. Não tem? Tem. Esse é o mandamento do adultério, irmão. É a intencionalidade aqui é a área sexual mesmo. Então, se você viu, sai fora. Se você alimentar, você sai do nível 1 e você vai para o nível 3, né? Sai do nível 1, vai para o nível 2. Qual é o nível 2? Alimento pico. Você já pensa naquilo mais de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você já pensa nisso o dia inteiro. Aí você está no pico. Aí é só a oportunidade. O diabo percebe que você está pensando nisso. E aí o que ele faz? Ele dá a oportunidade. Ele vai, né? O diabo é desgraçado, né? E ele vai dar a oportunidade. Aí acontece o terceiro ponto, que é a prática do adultério. Então, meu amigo, eu expandi aqui um pouquinho mais para você, para te dar esse conselho. Não se alimente do pecado. Aceite aquilo que Deus te dá. Aprenda a dizer como Paulo: eu aprendi a viver contente, satisfeito com aquilo que Deus me deu. E aí, jovem, se Deus ainda não te deu, espera no Senhor. Alimenta-te da verdade, da palavra de Deus. Se você quer casar, estude sobre relacionamento. Leia, se prepare. E olha, seja fiel, seja leal. E aí, meu amigo, Deus vai te dar a eternidade. Amém? Que o Espírito Santo te conduza. Que você se mantenha na lealdade. Tá bom? Tá bom? Valeu! Sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o lado marchar. Eu sei de onde eu vim.